Oi, gente, tudo bem? Então, enquanto não chegamos aos 600 inscritos, que dessa vez tá difícil, né, gente? Faltam 2 ainda na última vez que eu olhei. Dá a impressão que essa vez tá demorando mais. Não sei se é impressão minha ou porque eu fico louca para fazer os sorteios, né? Fico mais assim ansiosa que vocês mesmos. Mas em seguida, agora só faltam 2. Eu acho que no próximo vídeo a gente já vai fazer o sorteio dos livros do book haul anterior. Até porque eu já tenho os próximos livros, já dá para fazer um book haul bem grande. Já comprei vários livros e estou escolhendo também que livros eu vou sortear vou escolher, melhor dizendo, para o nosso sorteio agora de setembro, né? Que na verdade seria o de agosto, mas eu me demorei na minha filha e a gente ainda não atingiu, já atingiu os 500, porque já fiz o sorteio do mês de julho, né? Que foi lá para Lady Dark, em Capão do Leão, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho de Pelotas. E agora faltam ainda o sorteio do book haul, lá do mês de julho, o último book haul, e ainda os sorteios relâmpago, né? Que eu escolho ali um vídeo que tenha mais de 15 curtidas e faço o sorteio entre os que comentaram o vídeo. Então a gente tem bastante sorteio atrasado ainda. Vamos chegar logo nos 600, tá? Vou pedir para vocês que vocês curtam os vídeos, que vocês comentem, que só de curtir e comentar eu ouço falar que daí o Facebook, o YouTube mostra mais assim e daí chega mais rápido, tá? Então eu acredito que no próximo vídeo a gente já faça o book haul, ou faça o sorteio, ou faça um novo sorteio do mês, tá? Vamos ver hoje então esse livro aqui, o Urupês, do Monteiro Lobato. Como a gente está vendo o pré-modernismo, vimos o Lima Barreto, Euclides da Cunha, agora estamos no Monteiro Lobato. Eu achei por bem e achei bem importante que a gente comentasse um livro do Monteiro Lobato que fosse literatura para adultos. Hoje em dia, quando a gente diz, né, cinema para adultos, literatura para adultos, parece uma coisa assim mais de conotação sexual, né, revista para adultos. Mas não, a gente chama Monteiro Lobato literatura para adultos, aquela literatura que é mais forte, que é mais trágica, que é mais assim denunciativa, né, de misérias do Brasil, de tragédias, etc. E a gente sempre faz questão de dizer literatura para adulto porque o Monteiro Lobato ficou conhecido com a literatura infantil, né? Na verdade, foi a literatura infantil que veio a consolidar a carreira dele. Mas ele tem muitos livros de contos, como esse, Urupês. Tem outros livros de contos, como Cidades Mortas, como A Onda Verde, como A Negrinha e outros livros de contos. Eu, particularmente, adoro conto. Primeiro, porque eu adoro narrativas. E segundo, porque o conto é sempre uma história mais breve, logicamente, que um romance, né? E sempre tem um final, assim, meio que ou a gente para ficar admirado daquele final inesperado, ou para a gente ficar refletindo sobre aquele final. Então eu gosto muito de contos. Nesse livro aqui, Urupês e Outros Contos, porque Urupês e Outros Contos? Ele deu o nome para o livro, o mesmo nome que é o último conto aqui nessa ordem que colocaram numa ordem, sei lá de que maneira que foi escolhido, que o Urupês é o último conto e que foi dado o nome ao livro. No conto Urupês,
ele cria a figura do Jeca Tatu, né? Então ali, conforme eu disse no vídeo anterior, ele diz que o Jeca Tatu é o caboclo que veio a substituir aquele índio idealizado, aquele índio muito lindo por fora e por dentro, como descreveu o José de Alencar ao falar no Peri, etc, etc. E que agora era o contrário, era um caboclo feio, era um caboclo preguiçoso, era um caboclo indolente, etc, etc. Muitos criticam o Monteiro Lobato por causa deste conto e por causa da criação dessa caricatura, né? Caricatura de sertanejo, caricatura de nordestino, que foi o Jeca Tatu. Só que esses que criticam, na minha opinião de professora de literatura, e pelo que a gente lê, no fundo eles queriam que o Monteiro Lobato explicasse, esmiuçasse por que ele fez essa figura de Jeca Tatu. Gente, isso não cabe ao escritor. Não cabe ao escritor explicar a sua própria história. O escritor escreve e a gente, nós, leitores, interpretamos. O Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu. Para mim tá muito claro, para mim, como se diz, tá na cara, para denunciar que por que ele era tão preguiçoso, por que ele não tinha ânimo para nada, por causa das más condições sociais, econômicas e culturais que vivia toda a população do meio rural ou toda a população do interior do Brasil, sem condições sanitárias, sem condições de alimentação, sem condições de moradia, sem condições de educação, etc, etc. O que restava para esse caboclo? O que restava para esse sertanejo? Restava apenas viver aquele dia, um dia de cada vez, sem alimento, sem condições sanitárias, sem uma perspectiva de vida melhor. Então, o Monteiro Lobato, ele criou a figura do Jeca Tatu não para debochar do brasileiro pobre, miserável, mas para denunciar essa vida miserável que se vive até hoje em muitas cidades do interior do Brasil, né? Mas assim, eu comecei falando sobre o conto Urupês porque tem o lendário Jeca Tatu. Mas este livro, Urupês, ele é formado por 14 contos, tá? 14 contos muito interessantes, que eu até já comentei naquele livro que eu mostrei para vocês, que eu escrevi com a minha filha, e o meu filho, que é o escritor, fez a revisão e selecionou os textos. Porque são contos muito interessantes, que eles descrevem, assim, crimes de assassinato. O Monteiro Lobato escreve sobre isso, porque ele foi promotor de justiça também, ele era formado em direito. Crimes de assassinato, crimes que hoje, século 21, hoje, ano de 2022, a gente poderia chamar até crime de pedofilia, né? Naquele tempo não era chamado assim, porque naquele tempo, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, porque o Urupês foi publicado em 1918, era muito comum as meninas casarem com 12, 13 anos, né? 14 anos. Hoje já se chama isso de pedofilia, um homem adulto desposar ou namorar uma criança de 12 anos. Mas enfim, crime de incesto também, ou incesto, né? Cada região do país, por causa do nosso sotaque diferente em cada região, se chama de um jeito. Também a gente poderia pensar nisso. Crimes de maus tratos
contra a mulher e etc. Tudo a gente encontra nesses 14 contos aqui, que eu comentei juntamente com a minha filha naquele livro A Lei e a Literatura Redesenhadas, que eu até coloquei o D entre parênteses para ficar A Lei e a Literatura Resenhadas, né, ou redesenhadas. Então vou falar rapidamente o que trata cada um dos contos, cada um não, porque são 14, né, porque daí a gente vai fazer um vídeo de 1 hora, mas pelo menos uma meia dúzia desses contos aqui, tá? Por exemplo, os contos Os Faroleiros. O conto Os Faroleiros, o nome já está dizendo, trata da vida de 2 faroleiros, essa vida contada por uma outra pessoa para um curioso sobre como é que seria a vida num farol, o que se tem para fazer, quem é faroleiro, né? Porque em geral o farol fica bem distante, não fica numa zona urbana. Então, como é que vivia um faroleiro e etc, etc. Só que esses 2 faroleiros, que o outro conta a história, eles tiveram uma proximidade muito grande que o destino assim quis. Eu tô tentando contar para vocês sem fazer o que vocês dizem, dar spoiler. Mas assim, o que eu posso contar para vocês? Que segundo esse que conta, que narra a história, os 2 faroleiros viviam ali naquele farol e um deles tinha um comportamento muito estranho em relação ao outro, e lá pelas tantas eles viram que por um golpe do destino ou premeditadamente por um deles, eles vieram a parar no mesmo farol. Ou por um golpe de destino, porque os 2 precisavam de um emprego, um chegou antes e o outro chegou bem depois, ou premeditadamente, porque um deles já tinha tido um caso com a ex-mulher do outro. Na verdade, no conto, fica meio que nas entrelinhas se a mulher teria fugido de casa para ir ter um caso com esse outro, e esse outro voltou por algum motivo para se vingar do ex dela, ou se foi por obra do destino, porque os 2, volto a dizer, precisavam de um emprego e casualmente lá naqueles confins eles encontraram o mesmo emprego. Mas assim, ó, é muito interessante, um deles até tem um nome bem estranho, Jerebita. Eu digo estranho, eu acho, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem muito esse nome assim, né? Não sei se é mais para cima no Brasil, mas eu achei estranho o nome dele. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que no final, para quem é da área do direito, acontece ali um incidente, ou um acidente, ou um crime, né? Vocês viram que às vezes eu junto incidente com acidente, eles têm significados diferentes, mas quem trabalha com direito sabe, às vezes é difícil a gente avaliar e dizer com precisão, em alguns casos que envolvem pessoas e ações, se aquilo foi um acidente ou se foi um incidente. Então lá no final acontece uma coisa entre os 2, né? Uma situação entre os 2 que deixa o leitor a pensar e deixa esse próprio narrador a pensar, porque por que teria acontecido aquilo entre os 2? Que eu não vou dizer o que é, porque é um conto bem no final, tem às vezes um elemento surpresa, então eu não vou dar spoiler para vocês. Mas resumindo, é a história de 2 faroleiros que ou o destino ou a premeditação de um deles põe os 2 a trabalhar no mesmo farol,
e a partir daí a tensão como é que eu vou dizer, se instala ali naquele relacionamento entre os dois. É muito legal esse conto, muito mesmo. Depois tem um outro conto aqui, O Engraçado Arrependido. Esse conto também é muito interessante. O Engraçado Arrependido é assim, ó. Tinha um sujeito daqueles que a gente sempre conhece, né, pela vida fora, que estava sempre fazendo piada dos outros, nas festas ele era um engraçadinho, todo mundo gostava de convidar ele porque ele só dizia piada, então ele era o conhecido como o fanfarrão da turma, o piadista da turma, todo mundo gostava, conta outra aí, conta outra, tu sempre sabe uma história engraçada. Só que um belo dia ele cansou de ser assim. Ele pensou, não quero mais ser conhecido como o piadista da turma, como fanfarrão, como alguém que não leva nada a sério e que não leva ninguém a sério, não leva a vida a sério. Cansei. A partir de hoje eu vou ser um homem sério. Como é que ele pensou em ser um homem sério? Arrumar um emprego sério. E que emprego sério ele pensou em arrumar? Um emprego público. Ele pensou, se eu for funcionário público, eu vou ter fé pública, como a gente chama, né? Eu vou ter a confiança nas pessoas e vou virar um homem sério. De agora em diante, eu vou querer isso, arrumar um emprego público e ser um homem sério. Daí ele foi falar com um político amigo dele e o político, sim, eu tenho um emprego ótimo para ti, muito bom, tu vai ter assim, ó, toda a credibilidade, tu vai trabalhar, agora não me lembro exatamente, mas parece até que era na alfândega, parece, não tenho certeza, mas enfim, era um cargo público que esse político ia arrumar para ele. Aí, passado alguns dias, o político disse, só tem um problema. Quem está ocupando essa vaga é um major. E o major não quer largar a vaga, de jeito nenhum. Ele gosta de ser servidor público. Ele até está na idade de se aposentar, mas não se aposenta. Como é que a gente vai tirar ele para te colocar? Não dá. Daí ele pesquisando daqui, pesquisando dali, ele ficou sabendo que esse major tinha um problema muito sério de aneurisma. Mas ele se cuidava daqui, se cuidava dali, não tinha também como ele morrer tão cedo. Daí ele começou a pensar, ou alguém deu essa ideia para ele, não lembro bem, né? Porque alguns contos eu já li há bastante tempo. Será que tinha um jeito daquela veinha lá no cérebro do major estourar e ele morrer? Aí alguém teve a ideia que se ele fizesse o major rir, porque ele fazia as pessoas rirem assim, como se chamava antigamente, quase se finar de rir. Se ele fizesse esse major rir, a ponto de não se aguentar mais, podia ser que a veinha do cérebro estourasse e o major morresse. Então ele passou todo o conto tentando fazer o major se matar de rir, porque ele fez amizade com o major, para estourar a veinha do major na cabeça e o major morrer. Aí parece que eu vou dar spoiler agora, mas não, porque isso é a metade do conto. Ele foi, que numa reunião da casa do major, ele contou tanta piada, ele fez tanto o major rir, que na hora da janta, quando viram ploft, o major, como diz ali, emborcou em cima do prato até e morreu. Morreu de rir. Eu até faço uma pergunta no livro que a gente escreveu, será que é crime fazer uma pessoa morrer de rir? Porque ele premeditou esse crime, né? Só que ele não fez nada contra o major, ele só contou piada, Aí o major riu e morreu. Eu não tô dando spoiler, porque daí é a metade do conto. E daí o que aconteceu depois que o major riu e morreu,
Só vocês lendo o conto para saber, tá? Mas é bem interessante também. Depois tem um conto, vou contar mais um para vocês, o conto A Colcha de Retalhos. Então passava, se não me engano, um fiscal da saúde ou alguma coisa assim, um fiscal do governo, de ano em ano lá nas chacrinhas, nos sítiozinhos. E tinha um sítio que ele sempre passava, dava oi pro homem, dava oi pra mulher, dava oi pra avó, dava oi pra guriazinha e tudo, pra ver como é que estava. Aí lá pelas tantas ele passou, o homem estava quase falido, ele ficou com muita pena, porque o homem já tinha sido um homem de posses, inclusive ele já tinha morado na cidade, ele era acostumado a ler jornais e tal, mas ele já estava quase falido ali, morando naquele lugar. E a mulher dele estava muito doente e só quem estava muito bem era a avó, que era a mais velha de todos. E a avó sempre mostrava para ele que ela estava fazendo uma colcha de retalhos com os vestidinhos que ela fazia para a neta. Então, cada vez que a neta fazia aniversário, ela fazia um vestidinho para a neta. E o que sobrava de retalhos, ela ia fazendo a colcha. E ela disse que ela só terminaria a colcha quando a neta se casasse, daí ela ia botar os últimos retalhos ali e ia dar de presente de casamento. Foi que a mãe da guriazinha morreu, né? O pai já não estava muito bem, e no outro ano, ou daí a 2, 3 anos, quando ele passou de novo, só estava a velhinha em casa já muito doente de tristeza, de desespero, porque a neta já tinha ficou meio ali nas entrelinhas, raptada. Raptada é como chamavam antigamente, né? Quando chamavam tirar uma guria de casa, né? Convencer uma guria a sair. Um tinha passado lá, um espertinho da vizinhança, e tinha convencido a guriazinha, eu digo guriazinha, né, porque ela tinha 12, 13, 14 anos, a ir embora com ele. E daí fica também para vocês lerem o que aconteceu com essa guriazinha, o que aconteceu com a colcha de retalhos, o que aconteceu com essa avó zelosa, né, que ela era mais velha, mas a mais forte da família. Eu gostei muito desse conto e eu também tinha uma avó costureira que também cuidava muito da gente, né? Muito, muito, muito. A nossa avó materna era a nossa mãe, porque ela morava com a gente. A gente tinha mãe, eu tenho mãe até hoje, ela tem 90 anos, mas eu sou filha de uma mãe narcisista. Então, naquele tempo eu nem sabia o que era mãe narcisista, né? Hoje é que a gente fala isso. Então, quem tomava conta da gente era a nossa avó, e a nossa avó era costureira também. Então, eu gostei muito. Depois, vou comentar mais um, não sei se não tá ficando muito grande. A Vingança da Peroba. Esse também é um conto muito legal, é um conto melhor que o outro. O narrador, ou seja, a figura que o Monteiro Lobato criou ali para narrar, mas quem está nos dizendo isso é o Monteiro Lobato, né? Mas vocês sabem que o escritor cria um narrador para o narrador narrar. O narrador nos conta que as árvores, tem tipo uma lenda, que as árvores, quando elas são arrancadas indevidamente, elas têm um pacto entre elas, que uma delas vai se vingar pelas outras. Então fazem um desmatamento, arrancam as árvores indevidamente. Aí uma das árvores tem a missão de se vingar pelas outras. Então, ou aquela árvore é transformada em móveis, naquele tempo eram transformadas em pilão, em sei lá o que, né? Aí um belo dia arrancaram um lote de árvores que fazia, como é que se diz, que separava ali 2 terrenos ou 2 fazendas.
Tá, arrancaram as árvores, arrancaram as árvores que eram perobas. E num dos sítios tinha um homem muito beberrão, muito abusador, muito sem vergonha. Então ele tinha mulher, 2 ou 3 filhas e um filhinho de 7, 8 anos. Esse filhinho de 7, 8 anos, ele ensinava a cuspir nas irmãs e na mãe, a usar faca na cintura, a responder com palavrões contra a mãe e as irmãs, porque a bebê pinga com 7, 8 anos. Por quê? Porque para ser homem de verdade, e era o único filho que ele tinha, o Pernambi, o gurizinho, o nome dele era Pernambi, ele tinha que aprender a cuspir nos outros, a usar faca, a tratar mal as mulheres, etc. E quando ele ia trabalhar, quando ele ia para a lida, quando ele ia para a roça, ele levava o gurizinho para o gurizinho aprender a manusear lá a enxada, foice, essas coisas, para ele ficar no bem bom bebendo. E o guri é que tinha que fazer as coisas, mesmo pequenininho, que era um risquinho de guri, segundo o conto. E ele levava sempre o gurizinho. Só que um dia, uma dessas vezes, ele se botou a beber e começou a dar muita bebida pro gurizinho, muita bebida pro gurizinho, muita bebida pro gurizinho. E o gurizinho e ele, os dois ficaram bêbados, o gurizinho e ele. E daí ele perdeu a noção, se atirou ali, e a mulher começou a dar falta deles, eles nunca voltavam para casa. E daí ela ficou preocupadíssima e foi atrás e perguntou para ele, cadê o Pernambi, que era o gurizinho? E ele mal conseguiu articular alguma palavra, e a mulher, desgraçado, tu tá bêbado, cadê o nosso filho e tal? E a mulher saiu desesperada procurando o gurizinho. E nessa fazenda, nesse sítiozinho e tal, não chamo fazenda porque era pelo jeito assim bem pobre, eles tinham monjolos, que eu nem sabia o que era monjolo, porque não sei se aqui no sul já se usou muito antigamente, não sei, ou se não era a minha realidade, que monjolo é aquilo de moer o milho, né? E ela saiu a procurar e foi procurar o gurizinho e tal. E como é que eu vou contar para vocês sem dar spoiler? E alguns daqueles monjolos, pelo que dá a entender ali, é feito com madeira. E provavelmente tenha sido feito com madeira de alguma das perobas que foram arrancadas. E uma das perobas tinha que fazer uma vingança muito terrível, porque é o pacto entre as árvores derrubadas. Só que também nesse conto a gente pensa, o que aconteceu? Foi uma vingança da árvore, como reza a lenda? Porque flagrantemente foi uma irresponsabilidade do pai, o jeito que ele criava o guri. O guri com 7, 8 anos tinha que beber, tinha que usar faca, tinha que cuspir nas pessoas, principalmente nas mulheres, e etc. Então, eu não vou dizer para vocês no final o que aconteceu para não dar spoiler, tá? Dá tempo, não tá muito grande, dá tempo de contar mais um. Vou contar esse que o nome é Um Suplício Moderno. Moderno para aquele tempo, hoje não é mais tão moderno assim. Moderno para aquele tempo era ter o cargo de estafeta. O que era estafeta naquele tempo? A maioria de vocês é jovem, nem sabe o que é. É o que hoje seria o office boy.
Então, estafeta era um cargo público, né? Os governos usavam muito estafeta. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nas penitenciárias, lá no ano de 79, nós tínhamos um estafeta e a gente chamava estafeta. Nem podia ser office boy, porque já era um senhor que estava prestes a se aposentar. Ele também era agente penitenciário, mas como ele estava prestes a se aposentar, não iam deixar ele ali, né, fazendo a custódia de presos, uma coisa mais pesada. Aí ele ficou de estafeta. Ele levava os documentos, naquele tempo não tinha internet, né, não tinha nada, não tinha computador, era só máquina de escrever. Ele que levava os nossos documentos das penitenciárias para a central em Porto Alegre, tá? Então, estafeta não é só lá de 1918. Estafeta veio até o final da década de 70, esse nome. Então, ele conseguiu um emprego de estafeta. Só que ele era estafeta nos Correios. E ele tinha que andar de uma cidade para outra. Ele tinha que ir e voltar quilômetros e quilômetros. Com o tempo, eu estou resumindo, ele foi ficando doente. Mas não queriam demitir ele, e ele não queria pedir demissão. Aí estava chegando a época das eleições, o que ele pensou? Vou fazer esse prefeito perder as eleições, porque se ele perder as eleições, o que vai acontecer? Pode ser que o novo prefeito me demita, né? Ele pensou isso. Então, o que ele fez? Como ele tinha que levar muitas correspondências para muitos que vinham fazer o voto a cabresto, como falam, né? Ele tinha que levar, ele não levou, ele sumiu e o prefeito acabou perdendo as eleições. Aí o que aconteceu? Ganhou outro e ele voltou bem faceiro. Quando ele voltou bem faceiro, pensando, vou me livrar desse cargo de estafeta, nem é tão bom quanto eu pensava, eu já estou doente de tanto andar para lá e para cá, porque ele andava nas costas de um burro, né? De um burrico qualquer, um animalzinho, né? Também cansado, também mal alimentado. Quando ele voltou, ele teve uma surpresa com o novo prefeito. Também não vou contar para vocês para não dar spoiler. E conto mais uma ou como é que tá aí? Tá, vou contar mais uma. Eles que estão cuidando o horário. O outro, deixa eu ver qual que é o meu conto de... Se escreve Maupassant, é Guy de Maupassant, mas eu não sei como é que se diz? Pronunciar de maneira bonitinha, tá? O nome é Meu Conto de Maupassant, porque iam dois homens num trem, e um disse para ele, o que tu tá aí com essa cara de filósofo, vendo que o outro tava louco para contar alguma coisa. E ele, não, eu tô pensando aqui que a vida é que nem os contos de Maupassant, vida e morte juntos. E daí o outro, como viu que ele estava louco para contar alguma coisa, disse, tá, então diz aí, vem com a tua filosofia para cima, por que tu tá falando isso? Aí ele começou a contar, bem na hora que passaram por uma árvore, porque o Monteiro Lobato adora descrever árvores, né, nos textos dele. Passaram por uma árvore saguaragi, alguma coisa assim, o nome da árvore. Disse, foi bem assim, ó, perto dessa árvore saguaragi, que aconteceu. Eu era delegado há um tempo atrás e um dia vieram me dizer que encontraram o corpo de uma velha com a cabeça decepada bem perto dessa árvore. Eu fui até lá e até topei na cabeça da velha, né? Deu um som meio oco assim, eu vi que era a cabeça, foi um crime horroroso.
e tinha um dono de um boteco lá que era muito fama de arruaceiro, fama de metido a valente, e várias testemunhas viram este homem perto desta árvore onde aconteceu esse crime horrível, que mataram essa senhora bem velha e ainda deceparam a cabeça. E ninguém sabia por quê, quem teria motivo para fazer uma coisa horrorosa dessas com essa senhora. Daí investiga daqui, investiga dali, não sobrou nenhuma dúvida. Foi esse dono de boteco que vivia arrumando o caso que matou a velha. Mas vai que... Tá, ele vai preso, ele sai depois, aquelas histórias que eu conheço muito bem, os presos vão, cumprem um pouco da pena, saem no regime semiaberto, saem para a rua, como a gente chama na gíria policial, acabam cometendo outros delitos, um delito puxa o outro, a gente acaba descobrindo outras coisas e é um ciclo. Vai que esse é preso, fica preso, sai, e nesse meio tempo o delegado descobre uma outra coisa que na época era surpreendente, talvez hoje não fosse tão surpreendente. Um outro elemento, como se chama no direito penal, um outro elemento do crime muito interessante, uma outra situação relacionada a esse crime, que o delegado descobre, parece até um conto, uma história da Agatha Christie, que eu não vou contar para vocês também, para não dar spoiler, mas é muito interessante também. E aí, conto mais um. Acho que tá bom assim, né? Senão vai ficar muito grande. Eu contei, eu acho que uma meia dúzia, né? São 14. E vale a pena vocês lerem esse livro, Urupês, do Monteiro Lobato. E volto a dizer, inclusive, ele já foi leitura obrigatória de vários vestibulares. Acredito que quem vai fazer Enem também tem que ler. E já foi leitura obrigatória, inclusive, de algumas seleções de mestrado em literatura por esse país afora, tá? Então, esse livro é muito importante. Então, gente, por hoje é isso. E faltam só 2 para a gente chegar nos 600. E no próximo vídeo, se Deus quiser, a gente vai conseguir sortear os nossos livros lá que vocês escolheram do Book Haul, tá bom? E em seguida que a gente fizer o sorteio no outro vídeo, eu já faço um novo Book Haul, porque eu até já comprei os livros, tá? Então é isso, obrigado. Curtam, obrigada, curtam, compartilhem, tá? Façam propaganda para os amigos. E é isso. E leiam o livro Urupês, do Monteiro Lobato, tá bom? Gosto muito quando eu venho fazer vídeo para vocês, tá? Por hoje é isso, então.